Minha família me dizia que eu iria arruinar o negócio, que eu não deveria sugar da família. Riram de mim quando pedi para ajudar. Décadas depois essas mesmas vozes me ligavam, desesperadas por dinheiro. Depois que eu me tornei aquele que silenciosamente conduzia tudo, eles perderam. Oi Reddit, meu irmão era o filho dourado, meus pais o adoravam, e eu era o inútil, aquele que nunca chegaria a lugar nenhum. Eles me afastaram do negócio da família, zombaram de mim em cada reunião, e me transformaram na piada recorrente por anos. O que eles não sabiam é que eu estava, silenciosamente, construindo algo meu o tempo todo. Então eu, Peter, 31 anos, homem, cresci em uma daquelas famílias onde o favoritismo não era apenas uma coisa, era basicamente a regra da casa, como as regras do banco imobiliário, exceto que ninguém nunca me deu $200 por passar no início. Meu pai comandava um negócio de tamanho razoável, não era enorme, não era um império de Wall Street, mas na nossa pequena cidade ele agia como se fosse o Rockefeller. Todos ao seu redor o tratavam como o senhor bem-sucedido, dono de negócios local. Minha mãe era a mulher que fazia o hype nos bastidores, balançando a cabeça, se gabando nos eventos da igreja e lembrando a todos que a família dela era feita de um material diferente. Aí tinha meu irmão, vamos chamá-lo de garoto de ouro, ele era 2 anos mais velho, mais alto que eu, sempre com aquele sorriso presunçoso, como se já tivesse vencido antes da corrida começar. Meus pais praticamente lustravam os sapatos dele. Ele vai dirigir o negócio da família um dia, ele é esperto, ele é ambicioso, basicamente ele poderia espirrar na direção errada e eles chamariam isso de inovação. Eu? Eu era o outro filho. Meu pai nunca disse isso diretamente no meu rosto, mas não precisava, a maneira como ele falava comigo me mostrava exatamente onde eu estava. Ainda lembro de quando tinha 15 anos, nas férias de verão, e pedi a ele se eu poderia ajudar no negócio. Eu não estava pedindo uma mesa de CEO nem nada, estava falando de repor prateleiras, carregar caixas, coisas básicas, queria aprender como tudo funcionava. Meu pai literalmente riu na minha cara, você só iria atrapalhar, não tem jeito para isso. Depois deu um tapinha no ombro do meu irmão, na frente de alguns dos meus tios, e disse, esse aqui sim, ele é o futuro, ele tem o meu sangue. Imagine ouvir que você é basicamente a versão falsificada da sua própria família. Esse momento queimou na minha memória. Continuei sorrindo, acenei como se não me incomodasse, mas por dentro pensei de beleza, então vou encontrar meu próprio caminho. E não foi só uma vez, sempre que eu mostrava o menor interesse pelo negócio eles tratavam como se eu estivesse tentando tirar vantagem. Não sugue da família, seja seu próprio homem, meu pai dizia, enquanto literalmente entregava as chaves da operação para o garoto de ouro. A ironia era tão grossa que poderia entupir um ralo. Os jantares em família eram ainda piores, imagine só, todos sentados, minha mãe servindo comida como se estivesse apresentando troféus, meu pai falando sobre números de vendas, contratos, qualquer coisa, e logo virava um show de 2 horas sobre as conquistas do garoto de ouro. Seu irmão fechou um negócio hoje de tal valor, seu irmão foi promovido para tal cargo, seu irmão está aprendendo liderança, enquanto eu ficava lá mastigando feijão verde como se fosse parte da plateia da palestra TED. Dele. Se eu tentasse falar das minhas coisas, escola, projetos paralelos, qualquer coisa, a conversa era imediatamente sequestrada. Isso é legal, mas o seu irmão, todas as vezes. Também comecei a notar outra coisa, sempre que eu errava era uma grande reunião familiar, nota ruim, você não leva a vida a sério, esqueceu de cortar a grama, não tem disciplina, enquanto meu irmão podia destruir o carro da família e meu pai encobria dizendo, é uma experiência de aprendizado. Se arranhasse uma cadeira, já era, você não respeita a propriedade dos outros. Em certo ponto percebi que eu era a história de advertência da família. Antes mesmo de completar 18 anos já diziam na minha cara, você deveria tentar ser mais como seu irmão. Honestamente, era até engraçado de um jeito distorcido, porque nem escondiam, era simplesmente o roteiro, irmão igual a gênio, eu igual a decepção. Mas aqui está a parte que eles não entenderam, eu não fiquei destruído com isso, não me tranquei no quarto chorando até dormir, apenas tomei nota. Cada insulto, cada desprezo, cada risada na minha cara, tudo foi para esse caderno mental, e o tempo todo eu pensava beleza, só me aguardem. Quando cheguei aos 18, parei de sequer pedir para entrar no negócio da família, qual era o sentido, eles já tinham deixado claro que não me queriam lá. Então, enquanto eles treinavam o garoto de ouro com ternos caros e visitas ao escritório, eu estava lá fora descobrindo as coisas por conta própria. E vou ser sincero, naquela época eu não sabia exatamente como tudo ia acontecer, só sabia de uma coisa, se eles não iam me dar um lugar na mesa, eu construiria minha própria mesa, e não só isso, eu a faria melhor, mais firme e maior do que a deles.
A parte engraçada é que eles achavam que me quebraram ao me excluir, achavam que tinham vencido porque eu não estava sentado no escritório ao lado do meu irmão preenchendo papéis. O que eles não perceberam é que, basicamente, me deram um passe livre. Eu não estava preso às regras deles, ao jeito deles de fazer negócios ou à mentalidade antiquada deles. Eu podia experimentar, fracassar, começar de novo, e ninguém se importava porque, aos olhos deles, eu já era um fracasso. O garoto de ouro, por outro lado, estava preso, ele tinha que ter sucesso, tinha que parecer perfeito, tinha que estar à altura da coroa que colocaram na cabeça dele. Eu era livre para fazer o que quisesse, porque ninguém esperava nada de mim. Honestamente, essa foi a melhor vantagem que eles poderiam ter me dado sem querer. E sim, não vou mentir, o favoritismo doía, ainda dói quando penso nisso, mas toda vez que imagino meu pai apontando para mim na frente da família dizendo ele vai nos afundar, isso apenas me dá mais força, porque eu sei exatamente o quanto eles estavam errados. E eu já sabia, mesmo naquela época, que um dia eu teria a última risada. Mas claro que nesse ponto da história eu ainda era apenas o garoto inútil sentado à sombra do garoto de ouro. E se você perguntasse aos meus pais naquela época eles diriam sem rodeios, ele vai acabar falido vivendo nas ruas. O que eles não percebiam é que eu já estava desenhando o projeto para possuir todo o quarteirão. Eu não dizia isso em voz alta, claro, se dissesse meu pai provavelmente riria tanto que se engasgaria com o bife e meu irmão daria aquele sorriso presunçoso como se tivesse vencido mais uma rodada de algum concurso invisível, então eu guardei para mim. Os primeiros anos depois que me afastei das bobagens do negócio deles foram difíceis, eu não tinha as conexões, nem o dinheiro e nem mesmo o nome da família me apoiando, tudo que eu tinha era teimosia e um cérebro que se recusava a aceitar ser o garoto inútil. Comecei pequeno, ridiculamente pequeno, bicos no mesmo setor, aprendendo como as coisas realmente funcionavam em vez de apenas balançar a cabeça em reuniões de diretoria. Enquanto meu irmão estava sentado em um escritório com ar-condicionado fingindo fechar negócios, eu suava em jornadas de 12 horas tentando entender cadeias de suprimentos, clientes e até mesmo errando papéis de forma tão grave uma vez que pensei ter arruinado meu primeiro contrato. A questão é que eu não desisti, cada vez que fracassava eu aprendia, cada vez que alguém me dizia não eu perguntava por quê, devagar, peça por peça, eu construía algo que de fora não parecia grande coisa, mas era meu, sem favores, sem atalhos, e eu meio que adorava isso. Quando cheguei à metade dos meus 20 anos, meu pequeno bico já tinha se transformado em algo legítimo, eu tinha alguns clientes fiéis, uma pequena equipe e fluxo de caixa suficiente para manter as luzes acesas e reinvestir. Ninguém na minha família tinha ideia, eles achavam que eu mal estava sobrevivendo, e sinceramente eu não fazia questão de corrigi-los, era quase divertido ouvi-los inventando suas narrativas. As provocações nunca pararam, meu irmão se recostava na cadeira, soltava casualmente o preço do carro novo e me olhava como se esperasse aplausos. A frase preferida do meu pai era não envergonhe a família, leve sua vida a sério. Minha mãe apenas balançava a cabeça e me dizia para parar de perseguir ideias bobas. Era como se lessem um roteiro memorizado anos atrás. Para eles eu estava preso, falido, perdendo tempo, não podiam imaginar que eu estava construindo qualquer coisa porque não conseguiam ver, e essa era a minha vantagem. Veja, enquanto eles estavam ocupados lustrando a coroa do garoto de ouro, eu estava dobrando a aposta, não comprei carros chamativos, não me mudei para uma casa grande, não exibi nada, cada centavo que ganhava voltava direto para o negócio, equipamentos melhores, funcionários melhores, marketing mais inteligente. Meus amigos saíam nos fins de semana e eu estava no meu escritório à meia-noite encarando planilhas tentando descobrir como transformar $1 em 2. Funcionou, devagar e depois mais rápido, meu negócio decolou, fechei contratos com clientes que realmente me respeitavam, a reputação da minha empresa cresceu, ainda discreta, ainda silenciosa, mas sólida. Aos 27 anos eu tinha algo que meus pais nunca imaginaram possível, estabilidade, não apenas sobrevivência de salário em salário, estabilidade real, eu tinha meu próprio escritório no centro, meus próprios contratos e até uma pequena cobertura que comprei à vista, sem hipoteca. Lembro de assinar aqueles papéis e pensar se eles pudessem me ver agora provavelmente desmaiariam, mas eu não contei nada, ainda não, porque veja, quando as pessoas já te descartaram corrigi-las é inútil, você não desperdiça energia explicando, você deixa que falem, que riam, e então, quando o momento certo chega, deixa a realidade bater na cara delas. Por isso fiquei quieto. Por isso mesmo quando apareci com um carro decente eu estacionava a uma rua de distância antes de visitar meus pais. Eles achavam que eu dirigia algum carro velho de segunda mão e eu deixava que acreditassem. Era mais fácil assim. Enquanto isso, meu irmão continuava a encenação, e meus pais continuavam me tratando como a vergonha da família. Em um jantar,
meu pai chegou a se inclinar sobre a mesa e dizer: você vai fazer 30 anos em breve. Não acha que é hora de arrumar um emprego de verdade? Eu quase ri na cara dele. Um emprego de verdade. Naquela altura eu já ganhava em um mês mais do que meu irmão ganhava em meio ano. Mas claro, vou me candidatar a uma vaga de iniciante só para agradá-lo. Eu não discuti, apenas sorri, disse algo vago como estou trabalhando nisso e voltei a comer, deixei que acreditassem no que os ajudava a dormir à noite. Quanto mais zombavam, mais calmo eu ficava, porque no fundo eu sabia de algo que eles não sabiam, eles achavam que me conheciam, mas não percebiam que cada piada e cada insulto eram apenas combustível, e cedo ou tarde eles descobririam exatamente quem eu me tornei. Por enquanto, porém, deixei que tivessem suas pequenas vitórias. Sentei-me à mesa acenando com a cabeça enquanto secretamente planejava movimentos que um dia virariam o mundo deles de cabeça para baixo. E acredite, a arrogância deles ia tornar tudo fácil demais. Eu nem precisava sair procurando provas, eles mesmos as entregavam. O dia de ação de graça chegou naquele ano e eu não planejava ir, já tinha ficado muito bom em evitar eventos familiares, mas então minha avó me ligou. Ela era a única na família que nunca me tratou como extra indesejado. Ela me pediu com aquela voz doce que tornava impossível dizer não para por favor ir, era dia de ação de graças, não a deixe sozinha com meu pai. Como discutir com isso? Então eu fui. A casa dela estava lotada, cheiro de peru por toda parte, parentes que mal me lembrava apertando minhas mãos e me dando aquele sorriso educado como se já estivessem me comparando ao meu irmão. A mesa de jantar era ridícula, daquele tipo que parecia capa de revista de culinária, e claro, na cabeceira estava meu pai, já comandando a cena como se fosse o prefeito. Meu irmão estava logo ao lado dele, relógio novo brilhando sob o lustre, minha mãe sentada do outro lado, radiante, como se estivesse orgulhosa de ser mãe de um prodígio. Eu me sentei algumas cadeiras mais abaixo, ao lado do filho de um primo que não tirava os olhos do telefone. Imaginei que se eu mantivesse a cabeça baixa e enchesse a boca de peru, atravessaria a noite sem grandes danos. É, puro pensamento ilusório. Começou devagar, meu pai trouxe o assunto do negócio como sempre fazia, falando dos números do trimestre, se gabando de algum contrato que assinaram, de como o sucessor dele, ou seja, meu irmão, já estava provando ser um líder nato. Todos assentiram como se fosse evangelho. Então, como de costume, jogaram o holofote em mim. E você, filho, disse meu pai, recostando-se como se fosse se divertir, o que anda fazendo hoje em dia, ainda brincando com aquele projetinho paralelo? Juro que metade da mesa se animou, esperando minha resposta como se fosse parte do entretenimento. Meu irmão deu um sorriso presunçoso, enfiou o garfo no peru e murmurou, se é que dá para chamar isso de trabalho. Eu poderia ter acabado com aquilo ali mesmo, poderia ter mostrado meus contratos, meus números, tudo o que construí, mas não, apenas dei de ombros, ainda mexendo com isso. Então meu irmão decidiu ir para o golpe final, inclinou-se para a frente sorrindo e disse, ei, talvez devêssemos deixar o Peter ajudar no negócio, ele pode buscar café, atender telefones, sabe, algo simples para não nos envergonhar. A mesa explodiu em risadas, meu pai riu mais alto, batendo na mesa como se fosse uma piada genial. Não é má ideia, talvez possamos dar a ele um trabalhozinho de meio período para ganhar experiência. Eu fiquei ali calmo, sorrindo só o suficiente para confundi-los, porque enquanto eles estavam ocupados montando seu pequeno show de comédia, eu pensava em como eram realmente ingênuos. Eles achavam que aquilo era a vitória deles, eu sendo a piada da família. O que não sabiam é que fora daquela casa eu já estava em reuniões com pessoas que nem atenderiam às ligações deles. Eu não me defendi, não discuti, apenas me recostei, assenti e disse, talvez eu dê uma olhada nisso. Mas por dentro, eu não estava envergonhado, não estava com raiva, eu estava me divertindo, porque cada insulto era mais um recibo que eu arquivava, cada sorriso de deboche era mais um lembrete de que quando a verdade finalmente chegasse, ia atingir tão forte que eles engasgariam. O resto da noite seguiu igual, meu pai se gabando, minha mãe ilustrando, meu irmão se exibindo, e eu continuei comendo meu peru, bebendo água, assentindo como se estivesse dentro da piada. Quando a sobremesa chegou à mesa, eu já tinha decidido uma coisa, aquele jantar não era apenas mais uma rodada de humilhação, era a última vez que eles ririam às minhas custas. No próximo dia de ação de graças, eles cantariam uma música muito diferente. Eu sabia disso ao sair da casa da minha avó naquela noite, dirigindo de volta para casa enquanto as risadas do meu pai provavelmente ainda ecoavam nas paredes dela. Eles achavam que o dia de ação de graças era o assado anual de mim, o que não percebiam é que cada piada, cada risada falsa dos primos, cada sorriso presunçoso do meu irmão, era combustível. Eu não saí de lá humilhado, saí com um plano.
Veja, eu estava tão focado em construir meu próprio negócio silenciosamente que não tinha realmente prestado atenção no deles. A empresa do meu pai existia havia décadas, e na cabeça da minha família, era intocável, sólida como uma rocha, minha mãe costumava dizer. Mas essa é a coisa sobre castelos, eles parecem fortes por fora até que você nota as rachaduras na fundação. E as rachaduras estavam lá, eu só precisava olhar. Tudo começou uma semana depois, quando encontrei um velho contato de um dos meus primeiros empregos. Tomamos um café, conversamos sobre o setor, e do nada ele disse, cara, a empresa do seu pai está escorregando. Eu levantei a sobrancelha, ele se inclinou como se fosse me contar um segredo, eles estão atrasados em prazos, prometendo demais e entregando de menos. E seu irmão, ele balançou a cabeça, esse cara acha que charme substitui competência, os clientes não estão mais comprando essa. Eu não reagi, mas por dentro estava sorrindo, primeira confirmação. A partir daí comecei a investigar discretamente, não queria que tivessem a menor ideia de que eu estava prestando atenção. Conversei com fornecedores, gente do setor, alguns ex-funcionários, e a história era a mesma, pagamentos atrasados, contabilidade duvidosa, excesso de confiança. Aparentemente meu irmão achava que administrar um negócio era o mesmo que atualizar o Instagram dele, apenas continuar postando coisas chamativas e as pessoas assumiriam que estava indo bem. Um fornecedor me disse na lata, se o seu sobrenome não fosse o que é, já teríamos cortado laços há meses. Foi aí que percebi o quão ruim estava, eles não estavam prosperando, estavam apenas vivendo de reputação, e reputação não paga contas. A joia verdadeira veio alguns dias depois, eu estava conversando com um potencial cliente, não alguém com quem já tivesse trabalhado, apenas um almoço casual, e ele mencionou que estava procurando trocar de fornecedor porque a empresa do seu pai continuava estourando prazos. Mantive a expressão séria, fiz mais algumas perguntas e descobri que não se tratava de qualquer cliente, era o maior cliente deles, o contrato que basicamente mantinha toda a operação de pé. Se perdessem esse cara, a empresa não iria apenas levar um golpe, iria sangrar até a morte. Foi aí que entendi, a arrogância deles não era apenas irritante, era perigosa, estavam tão ocupados fingindo ser intocáveis que nem percebiam o chão se movendo debaixo dos pés. Passei as semanas seguintes juntando as peças como um quebra-cabeça. Meu pai tinha pessoalmente garantido um empréstimo arriscado para algum projeto de expansão, algo ligado a um desenvolvimento imobiliário atrelado ao negócio, movimento clássico, apostar alto, agir como se fosse certeza e fingir que nada poderia dar errado, exceto que estava dando errado. Os números não fechavam, eles estavam alavancados a ponto de sufocar e, de fora, parecia uma empresa vivendo de fumaça. Pausa rápida, pessoal, o YouTube acabou de lançar esse novo recurso de hype. Se você está preso nessa história, aperta o botão de hype. Isso diz ao YouTube que este vídeo merece estourar e ajuda a trazer histórias ainda mais insanas. Muito obrigado pelo apoio. Agora de volta ao drama. Enquanto isso eu prosperava, meus contratos eram estáveis, meu crescimento constante e minha base de clientes leal, porque eu realmente entregava. Mas aqui está o ponto, eles não faziam ideia, ainda achavam que eu estava falido, ainda achavam que eu era a piada da família, e sinceramente isso era perfeito, porque significava que nunca me viriam chegando. Lembro de estar sentado no meu escritório da cobertura certa noite, olhando para o horizonte, o escritório deles ficava talvez a uns 8 quilômetros dali, um prédio com o nome deles estampado na frente como se fosse um marco da cidade, e eu não conseguia parar de pensar em como tudo aquilo era frágil de verdade. Meu pai desfilava como um rei, mas a verdade é que o império dele estava apoiado em palitos de dente. Eu não apressei nada, não comecei a planejar tomadas de controle nem a fazer ligações, ainda não, isso não era sobre agir rápido, era sobre timing. Se você quer ver uma estrutura desabar, não derruba as paredes você mesmo, só espera os pontos fracos cederem e empurra no ângulo certo. E os pontos fracos estavam por toda parte, a arrogância do meu pai, a incompetência do meu irmão, a fé cega da minha mãe de que o negócio nunca falharia, eles estavam ocupados demais rindo de mim para perceber que riam de dentro de uma casa em chamas. No fim daquele mês eu já tinha o quadro completo, estavam endividados, o maior cliente frustrado, a aposta da expansão em coma, os funcionários inquietos, e mesmo assim, para todo mundo de fora, ainda se gabavam como se estivessem prosperando. Eu já não sentia raiva, não sentia dor, sinceramente eu me divertia, porque as rachaduras no castelo já não eram só rachaduras, eram fraturas, e tudo o que eu precisava era estar pronto quando as paredes finalmente caíssem. Acontece que nem precisei esperar tanto, a joia da coroa da empresa do meu pai, o maior cliente, aquele que sustentava todo o circo, estava praticamente implorando para ser roubado. Eu não arrombei a porta dizendo ei, eu sou a melhor opção, joguei limpo,
Marquei uma reunião casual, fiz parecer networking, um café, uma conversa leve, nada insistente, mas o cara já estava irritado. Em 10 minutos ele estava desabafando sobre a empresa do meu pai, entregas atrasadas, prazos perdidos, desculpas empilhadas mais alto do que as faturas, e meu irmão, ele aparecia às reuniões como se estivesse fazendo teste para um reality show, falava muito e entregava nada. Eu apenas assenti, deixei-o falar, às vezes o melhor discurso de vendas é apenas ouvir. Quando ele finalmente fez uma pausa, apresentei limpo, sem falar mal, sem teatrinho, apenas fatos. Aqui está o que eu posso fazer, aqui está o quanto mais rápido, aqui estão os números, sem enrolação. Mostrei os sistemas que eu tinha construído, a forma como minha equipe trabalhava, os resultados que entregávamos de forma consistente, tudo que a empresa do meu pai fazia bem antes da arrogância assumir o volante. O homem recostou-se na cadeira, bateu a caneta e disse: "Se você realmente conseguir fazer isso, o negócio é seu." Foi isso, sem fogos de artifício, sem aperto de mão dramático, apenas uma troca silenciosa que parecia ligar um disjuntor. E assim, o oxigênio saiu do prédio deles. Eu não anunciei, não entrei na casa dos meus pais balançando o contrato, apenas voltei ao trabalho, integrando o cliente como se fosse mais uma terça-feira qualquer. Enquanto isso, eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer do lado deles. Em 2 semanas começaram os rumores no setor, o cliente de ouro tinha ido embora, fornecedores cochichavam, funcionários estavam nervosos, o estacionamento do escritório, aquele que costumava estar cheio de carros brilhantes, começou a parecer meio vazio. Passei de carro uma vez só para ver com meus próprios olhos, a placa grande na frente ainda brilhava, mas lá dentro dava para sentir o pânico, gente correndo de um lado para o outro, meu irmão andando em círculos com o telefone colado à orelha, meu pai vermelho gritando com alguém. Se eu não soubesse, teria achado que era um simulado de incêndio. Mas eu apenas fiquei sentado no carro por 1 minuto observando, eles não faziam ideia de que eu era quem segurava a tábua de salvação deles. Para eles eu ainda era o filho quebrado que não tinha dado certo, e foi isso que tornou tudo tão doce. A queda veio rápido, meu primo Jacob me mandou mensagem uma noite, seu pai está surtando, aparentemente uma conta enorme acabou de sair, ele está culpando todo mundo menos a si mesmo. Eu só respondi com um emoji de joinha. A melhor parte era vê-los tentando manter as aparências. Minha mãe ainda se gabava na igreja sobre como o negócio era forte, sobre como meu irmão era o futuro da indústria, enquanto nos bastidores eles corriam para tapar buracos em um navio que afundava. É engraçado como funciona o sentimento de direito, ainda agiam como se nada pudesse tocá-los, mesmo quando o chão estava cedendo. Eu ouvia de contatos em comum como meu pai culpava a economia, ou funcionários preguiçosos, qualquer coisa menos a verdade, que eles perderam porque ficaram relaxados, arrogantes e pararam de entregar. Enquanto isso, minha empresa funcionava mais suave do que nunca, o novo cliente se encaixou perfeitamente e minha equipe arrebentou, não estávamos apenas cumprindo promessas, estávamos superando. O contraste não poderia ser mais claro, eles em espiral e eu acelerando. 1 mês depois recebi um e-mail anônimo, provavelmente de algum funcionário desesperado deles, basicamente dizendo que a empresa estava em sérios apuros, cobradores ligando, fornecedores exigindo pagamento. Meu irmão aparentemente tinha enlouquecido tentando fechar algum acordo chamativo que fracassou, meu pai estava furioso, minha mãe em pânico, e eu estava sentado à minha mesa bebendo café, lendo aquele e-mail como se fosse o jornal da manhã. O movimento do cliente tinha funcionado melhor do que eu imaginava, não só fortaleceu minha empresa, como expôs o quão frágil a deles realmente era. Eu não precisava tirar pedras, eles já estavam desmoronando, tudo o que eu precisava era deixar a gravidade fazer seu trabalho. Eu sabia o que viria a seguir, eles ficariam desesperados, começariam a vender ativos, a chamar favores, talvez até a procurar compradores, e quando esse momento chegasse, eu estaria pronto com o cheque mais limpo que já tinham visto. Porque isso não era sobre roubar um cliente, era sobre puxar completamente o tapete. E a melhor parte, eles ainda achavam que eu era irrelevante para eles. Eu era o perdedor no dia de ação de graças que talvez merecesse um trabalho de meio período servindo café. Essa ilusão era meu escudo, e eu ia usá-la até o último segundo. E claro, o momento chegou, o negócio da família finalmente chegou ao ponto em que não podiam mais blefar, a dívida os esmagava, o projeto de expansão tinha colapsado, funcionários estavam saindo e o maior cliente, bem, ele estava sentado no meu escritório agora, feliz da vida. Eles não tinham escolha a não ser vender, e eu soube disso antes mesmo deles, graças aos contatos que tinha construído. Um dos meus velhos contatos bancários me avisou quando o calote começou a aparecer no arquivo, e um fornecedor amigo confirmou os rumores, os sussurros já estavam no ar, a empresa do seu pai está procurando comprador, preço de liquidação.
Para eles deve ter parecido humilhante, para mim foi manhã de Natal. Eu não comprei diretamente, isso teria estragado a surpresa, usei um grupo de fachada para garantir o negócio, fechei através de uma holding e depois atribuí a compra à minha empresa. 2 dias antes do jantar, estruturei como uma compra de ativos, então levei os contratos, equipamentos e propriedade intelectual, não os papéis da dívida, contratos assinados, finalizados, a empresa inteira deles, o legado deles, agora era meu, legalmente, limpo, sem que percebessem quem estava do outro lado. Uma semana depois organizei o confronto, não no escritório deles, não, isso teria sido pequeno demais. Pedi a minha assistente para reservar uma sala privada em um dos melhores restaurantes da cidade, teto alto, toalhas brancas, garçons que parecem julgar seu score de crédito antes de servir a água. O convite foi enviado a eles, oportunidade de negócio, reunião importante, presença obrigatória. O corretor deles já tinha dito que o comprador queria um encontro cara a cara antes de finalizar qualquer coisa, então eles assumiram que era isso. E claro, apareceram. Entraram vestidos como se ainda fossem reis da indústria, meu pai de terno, minha mãe com aquele meio sorriso presunçoso, meu irmão ostentando um relógio novo mesmo eu sabendo que não podia pagar. Eles me viram na mesa e pareceram confusos. Peter, meu pai disse, sobrancelhas franzidas, onde está o comprador? Eu sorri, já está aqui. Sentamos, eles pediram bebidas tentando manter a pose, meu irmão se recostou com um sorriso estampado, então, do que se trata? Finalmente arrumou um emprego digno de se gabar. Eu não respondi, deslizei uma pasta pela mesa, dentro estavam os documentos de propriedade, meu nome, minha empresa, tudo assinado, selado e finalizado. Meu pai folheou as páginas, o rosto perdendo cor, minha mãe inclinou-se sobre o ombro dele lendo mais rápido, meu irmão parecia entediado até ver o cabeçalho com o nome da empresa. Isto é uma piada, murmurou meu pai. Nenhuma piada, respondi calmamente, eu sou o dono agora, sua empresa, seu legado, tudo. Silêncio, dava para ouvir o tilintar de copos das outras mesas. Minha mãe finalmente falou, voz afiada, Peter, você não pode estar falando sério, este é o nosso negócio, seu pai construiu isso do nada, seu irmão. Eu a interrompi inclinando-me para frente, eu me lembro, o pai construiu, o irmão é o filho dourado, e eu era o inútil, certo? Aquele que arrastaria todos para baixo, aquele a quem vocês disseram para arrumar um emprego de verdade, está soando familiar. O maxilar do meu irmão travou, ele tentou disfarçar com um sorriso. Você provavelmente roubou o dinheiro, não tem como ter feito isso sozinho. Eu ri, roubei? Ao contrário de você, eu não precisei do nome do papai ou de esmola da família. Construí minha empresa enquanto você estava ocupado polindo seu feed do Instagram. E agora eu não apenas cresci mais que você, eu comprei você. Essa é a diferença. O sorriso dele quebrou, meu pai bateu a pasta fechada com força. Você não entende, esta empresa é o nome da família, é quem nós somos, você não pode simplesmente tirar isso de nós. Tirar, recostei-me calmo como sempre, eu não tirei nada, vocês colocaram à venda, vocês estavam se afogando, e eu fui quem trouxe o bote salva-vidas, a única diferença é que eu não puxei vocês para dentro, eu puxei o bote. As bochechas da minha mãe ficaram vermelhas, você está nos humilhando, isso não é como a família trata a família. Isso me fez rir alto. Família? Quer dizer a mesma família que me humilhou em cada jantar. A mesma família que dizia às pessoas que eu estava falido, inútil, vivendo de restos. A mesma família que dizia que eu deveria servir café no escritório como se fosse estagiário. Essa família. Eles se remexeram desconfortáveis. Ninguém tinha resposta, então eu torci a faca. A verdade é que vocês não estavam protegendo o nome da família, estavam protegendo o orgulho, achavam que zombar de mim os tornava mais fortes, mas tudo o que fez foi cegá-los. Enquanto estavam ocupados rindo de mim, eu estava construindo mais do que vocês, e agora aqui estamos. Meu irmão finalmente explodiu, tudo bem, você provou seu ponto, tem dinheiro, comprou a empresa, e daí? Apenas devolve, é nossa, você nem merece isso. O senso de direito na voz dele era insano, ele realmente acreditava que eu entregaria de volta. Inclinei-me sobre a mesa, encarei-o e disse, merecer? Eu conquistei. Cada noite sem dormir, cada contrato, cada cliente por quem lutei, eu conquistei. Você não tem o direito de exigir nada de mim, não mais. Meu pai tentou uma última vez, abaixando a voz, Peter, se você não devolver, vamos perder tudo, a casa, o negócio, tudo o que construímos. Assenti devagar, deixando o silêncio se estender, depois devolvi a eles a frase que me deram anos atrás, então vão viver nas ruas. A expressão no rosto deles foi impagável.
Levantei, joguei algum dinheiro na mesa pelo meu jantar e saí, deixando-os sentados ali debaixo dos lustres encarando uma pasta que soletrava o fim do império deles. Pela primeira vez eu não era piada, eu era manchete. Sair daquele restaurante parecia como bater a última página de um livro que fui forçado a ler desde a infância. Pela primeira vez eu era quem segurava a história, e eles eram apenas personagens secundários que não gostaram do final. As consequências começaram quase imediatamente. 3 dias depois meu primo Jacob me mandou mensagem: seu pai não foi visto no escritório desde a venda, as pessoas estão comentando, todos sabem que você é o dono agora. Eu não fiquei surpreso, na nossa cidade fofoca se espalha mais rápido que fatura. Fornecedores, ex-funcionários, concorrentes, todos descobriram e adoraram. O filho que era vergonha da família acabou sendo o cara que assinava os cheques. Enquanto isso, meus pais e meu irmão se tornaram a piada. Em cada festa, cada evento de networking que iam, as pessoas cochichavam sobre como foram superados de forma humilhante. Eu nem precisei mover um dedo, a reputação deles desmoronou sozinha. Meu irmão foi o primeiro atingido, sem a empresa para apoiá-lo ele era apenas mais um cara com dívidas e ego. O carro de luxo foi retomado, o condomínio colocado à venda em menos de um mês, ele passou de ostentar relógios novos a penhorá-los. Ouvi dizer que tentou se vender para outra firma, gabando-se de suas habilidades de liderança, mas o setor é pequeno, todos sabiam a verdade, ele era o cara que perdeu o cliente joia da coroa e levou o negócio do papai à falência. Depois vieram meus pais, eles passaram décadas se gabando de como o negócio da família era sólido, de como meu irmão era um prodígio, de como eu era a decepção, agora estavam evitando pessoas no supermercado porque não aguentavam os olhares. Minha mãe até tentou inventar, dizendo que venderam a empresa de forma estratégica. Sim, nada grita estratégico como vender por centavos para cobrir dívida. Eventualmente as ligações começaram, primeiro uma mensagem de voz da minha mãe: Peter, precisamos conversar, ainda somos seus pais, família é família. Eu deletei. Depois meu pai: precisamos sentar, ainda há um caminho se você estiver disposto a ceder. Ceder, tradução, devolve. Ignorei também. Finalmente decidiram apelar e apareceram na antiga sede, o prédio que eu acabará de comprar deles, sem avisar, passando pela recepcionista como se ainda fossem donos do lugar. O rosto do meu pai vermelho, a voz da minha mãe afiada, meu irmão apenas com cara de poucos amigos como se alguém tivesse roubado o brinquedo dele. Eu os deixei entrar na mesma sala de conferências onde costumavam reinar, única diferença era que eu estava na cabeceira agora. Meu pai começou de imediato: Peter, isso já foi longe demais, você nos envergonhou o tempo suficiente, devolve. Levantei a sobrancelha: envergonhar vocês? Quer dizer como quando vocês diziam às pessoas que eu estava falido, quando riam de mim em cada jantar de feriado, quando diziam a todos que eu serviria melhor trazendo café. Esse tipo de vergonha? Minha mãe cruzou os braços. Não era assim que queríamos dizer, só estávamos tentando te empurrar para ser melhor. Eu ri: empurrar? Vocês me chutaram pela porta e disseram para não sugar da família. Lembra dessa frase, pai? Não sugue da família. Engraçado como agora estão aqui tentando sugar de mim. Meu irmão rebateu: você acha que isso faz de você um figurão? Você não é nada sem nós, ainda estaria vivendo à nossa sombra se não fosse pelo nome da família. Inclinei-me para a frente, sorrindo: cara, eu construí tudo enquanto você brincava de CEO com rodinhas, a única sombra em que vivi foi a que você criou quando bloqueou o sol com seu ego. E agora eu não preciso do nome de vocês, eu sou o dono. Isso calou ele. Meu pai bateu o punho na mesa: vamos perder a casa, entende? Você nos condenou. Dei de ombros: não é meu problema, vocês construíram um castelo na areia e chamaram de fortaleza, eu apenas comprei a terra embaixo. Eles ficaram ali atonitos, o senso de direitos correndo deles era surreal, realmente achavam que eu ia ceder, que alguma culpa restante me faria devolver tudo que conquistei. Então eu lhes dei um último brinde de despedida: vocês queriam que eu fosse mais como meu irmão, não é? O herdeiro leal, o guardião do legado da família. Mas olhem ao redor, quem está comandando as coisas agora? Quem está pagando os funcionários? Quem está mantendo as luzes acesas? Soiler não é um menino de ouro, e definitivamente não é o cara que disse que eu arrastaria a empresa para baixo. O maxilar do meu pai travou, o rosto da minha mãe empalideceu, meu irmão apenas olhou para o chão. Levantei, abri a porta e apontei para o corredor, a reunião acabou. E da próxima vez que pensarem em dizer a alguém para não sugar da família, talvez não acabem do lado errado da mesa implorando.
Eles saíram sem dizer mais nada. Depois disso, a súplica virou silêncio, as ligações pararam, as mensagens secaram. As únicas novidades vinham por Jacob. Meus pais venderam a casa de férias para cobrir contas. Meu irmão arrumou o bico em uma empresa rival, embora tenha durado apenas 3 meses antes de ser demitido. Enquanto isso, minha empresa prosperava, ex-funcionários deles vieram para mim agradecidos pela estabilidade, o cliente que eles perderam para mim virou um dos meus melhores parceiros, e o negócio que comprei por migalhas em menos de 2 trimestres começou a dar lucro novamente sob uma liderança de verdade e competente. Cada vez que eu entrava naquele escritório com meu nome nos papéis, eu lembrava daquele adolescente que só queria ajudar e foi ridicularizado, o mesmo garoto que ouviu que nunca conseguiria sem andar nas costas do irmão. Acontece que eu não precisei das costas deles, puxei o tapete debaixo deles. E essa é a verdadeira piada final. Minha esposa decidiu que eu não existia por 28 dias, no 29º dia deixei para ela um bilhete que dizia, obrigado pelo melhor mês do nosso casamento. Ela pensou que tinha vencido, até abrir o envelope ao lado e encontrar os papéis do divórcio. Ei Reddit, então eu, homem de 29 anos, acabei de passar provavelmente pelo mês mais estranho do meu casamento. Imagine sua esposa decidir que não vai falar com você, tipo, tratamento de silêncio total por quase um mês inteiro. No começo eu pensei que era mesquinho, depois percebi que era a melhor paz e clareza que eu tinha tido em anos, e digamos que no final disso tudo, eu não reagi da forma que ela esperava. Tudo começou numa terça-feira qualquer à noite, lembro porque eu tinha acabado de sair do trabalho, morto de cansaço pensando nos tacos que sobraram, que eu ia esquentar no micro-ondas. Entro pela porta, largo minhas chaves no balcão, e a primeira coisa que noto, silêncio absoluto, não do tipo pacífico, mas pesado, como quando você sabe que alguém está bravo, mas quer que você descubra o motivo. Ela está na mesa da cozinha rolando o celular, fingindo que eu não existo. Lanço o clássico ei, como foi seu dia? Nada, nem mesmo um olhar. Pergunto de novo, tá tudo bem? Ainda nada. Ela se levanta, passa direto por mim como se eu fosse um abajur no canto, e sobe batendo o pé, porta se fechando com força, bem dramática. Aqui vai o contexto. Na noite anterior, tivemos o que eu achei que era uma conversa normal sobre tarefas da casa. Ela estava reclamando de sempre ter que lavar roupa. Lembre-se de que eu cuido do quintal, do carro, da maioria das contas e de qualquer coisa que quebra por aqui. Eu só disse que talvez pudéssemos dividir as coisas de forma mais justa, já que eu já carrego a maior parte. Aparentemente, isso foi o fim do mundo. Ela bufou, ficou mal-humorada e pronto. Bem-vindo ao dia 1 das Olimpíadas do tratamento de silêncio. No começo eu imaginei que talvez ela precisasse esfriar a cabeça, mas quando chegou a manhã seguinte, ela fez o café da manhã para si mesma, arrumou tudo bem bonito e deixou minha caneca de café vazia no balcão, como se eu não existisse. Foi aí que eu percebi que isso não era apenas um mau humor de uma noite, era uma coisa. No dia 2, ela realmente começou a se dedicar, lavou a roupa dela mas deixou a minha no cesto, mesmo que sempre tivéssemos colocado tudo junto. Ela esquentou um jantar congelado só para ela e sentou-se à mesa comendo enquanto rolava o TikTok, sem oferecer nada para mim, sem um ei, você quer algo também, só mastigação alta e um silêncio ainda mais alto. E o engraçado é que ela só ficava em silêncio comigo. O telefone toca, pronto, está rindo e falando sem parar com a mãe sobre algum programa que as duas assistem, desliga e volta a me tratar como papel de parede. Foi aí que caiu a ficha, isso não eram sentimentos feridos, isso era estratégia, um jogo de poder. Ela queria que eu implorasse, que rastejasse de volta dizendo que estava arrependido por ousar sugerir que ela ajudasse um pouco mais. Ela achava que me tinha encurralado, e para ser honesto, não foi tão surpreendente. Olhando para trás, havia 1 milhão de pequenos sinais vermelhos que apontavam exatamente para esse tipo de comportamento. Como quando comprei uma nova lente para o drone no ano passado, eu estava animado porque estava em promoção e eu tinha economizado para isso. A reação dela, você está desperdiçando dinheiro com brinquedos de novo, não pensa no nosso futuro? Enquanto isso, 2 dias depois, ela encomendou 3 pares de botas online, porque uma garota nunca pode ter opções demais. Ela sempre teve essa forma delirante de pensar que tudo é sobre o conforto e a imagem dela. Se eu sugerisse assistir a um jogo, ela revirava os olhos e dizia, por que você assiste pessoas correndo atrás de bolas como um homem das cavernas? Se eu deixasse meu laptop na mesa de centro, ela agia como se eu tivesse jogado lixo na sala. E Deus me livre se eu fizesse o jantar, ela criticava a apresentação como se Gordon Ramsay estivesse prestes a entrar. Então sim, quando ela decidiu me punir com silêncio, não foi chocante, o que me surpreendeu foi o quão comprometida ela estava.
No dia 3, ela passou direto por mim enquanto eu tomava café da manhã e literalmente suspirou, como se eu a incomodasse apenas por existir. Quase ri. No final daquela semana, a rotina dela estava afinada como uma ciência: sorrir e conversar ao telefone com qualquer outra pessoa, agir como se eu fosse invisível no segundo seguinte, fazer as tarefas dela e deixar as minhas, andar pesadamente pela casa como um fantasma me assombrando. A parte mais engraçada é que ela deixava tão óbvio que queria que eu cedesse, eu a pegava parada no batente da porta esperando que eu dissesse algo. Uma vez juro que até pigarreou bem alto como quem diz: "Ei, olha para mim, pergunta o que está errado." Eu só bebi meu café e continuei lendo, mas por dentro eu já estava juntando as peças. Isso não era sobre roupa, não era nem sobre tarefas, era sobre controle. Ela estava tentando usar o silêncio como arma, me privar de atenção até que eu cedesse à vontade dela. E foi aí que eu tomei uma decisão: se esse era o jogo dela, tudo bem, eu jogaria, mas não da forma que ela esperava. Ela queria que eu rastejasse de volta, implorando para que parasse de agir como uma adolescente mal-humorada. Em vez disso eu me sentei e deixei ela fazer o drama enquanto eu aproveitava algo que não sentia há muito tempo: silêncio. Foi até engraçado como a casa mudou rápido. Normalmente quando eu chegava do trabalho, ela imediatamente começava a reclamar: "Por que você está trazendo sujeira? Você deixou o correio no balcão tempo demais. Você não vai comer essa porcaria no jantar, vai?" Agora silêncio. Ela não estava reclamando, não estava fazendo críticas, ela simplesmente tinha sumido, como se eu estivesse morando sozinho, exceto pelo fato de que meus mantimentos sumiam mais rápido. Era a mesma rotina todo dia depois disso: portas batendo, passos pesados, gavetas fechando com força, pratos batendo. Era como viver com um poltergeist que queria atenção. Se ela estivesse tentando ser assustadora, errou feio, só parecia infantil. Em um momento ela entrou na sala enquanto eu jogava no meu console, ficou bem na minha linha de visão como uma estátua humana. Normalmente eu pausaria por cortesia básica, dessa vez inclinei um pouco para o lado e continuei jogando sem dizer uma palavra. Depois de 30 segundos ela bufou, saiu pisando forte e fez questão de bater a porta lá em cima tão forte que a moldura tremeu. Meu pensamento sarcástico foi: uau, deve ser dia de cardio, ela realmente está fazendo passos. No sexto dia ela deve ter percebido que me ignorar não estava funcionando, então aumentou o drama. Atravessou a cozinha, abriu a geladeira e bateu a porta, abriu de novo e bateu 2 vezes mais forte, depois jogou uma panela na pia alto o suficiente para acordar os mortos. Eu apenas aumentei o volume da TV e murmurei: cara, os efeitos sonoros deste jogo são tão realistas. E aqui está a parte engraçada: mais tarde naquela noite eu estava no sofá rolando o celular e a ouvi lá em cima andando de um lado para o outro enquanto falava ao telefone com uma amiga. A voz dela atravessava as paredes finas: "Ele está sendo tão teimoso. Ele deveria consertar isso, ele nem está tentando. Por que os homens são tão cruéis assim?" Ela parecia frustrada, quase desesperada. Eu fiquei sorrindo porque ela basicamente admitiu seu plano inteiro em voz alta. Isso não era sobre estar magoada, era sobre me forçar a rastejar. A verdade é que quanto mais ela tentava me quebrar, mais livre eu me sentia. Eu podia assistir o que quisesse, comer o que quisesse, deixar um copo no balcão sem ouvir sermão. Era como viver de novo em um apartamento de solteiro, só que sem os posteres e os miojos. O maior erro dela foi não perceber que eu não sou o tipo de cara que precisa de conversa constante para se sentir seguro. Ela achava que o silêncio ia me abalar, mas em vez disso me deu espaço, e o espaço era bom. No fim da semana eu realmente estava ansioso para voltar para casa, sem reclamações sobre a louça, sem críticas sobre como dobrei a roupa errado, só eu, a TV e o som dela batendo o pé lá em cima como uma criança de castigo. Mas o destaque veio no sétimo dia. Eu estava sentado no sofá assistindo aos melhores momentos do jogo da noite anterior. Ela desceu, parou atrás do sofá e pigarreou alto o bastante para ecoar. Eu não virei, ela pigarreou de novo ainda mais alto. Eu peguei o controle remoto, aumentei o volume e disse: cara, os árbitros devem ser cegos. Depois de um minuto inteiro ela andou pela sala como se estivesse ensaiando para uma banda marcial, depois subiu de novo e bateu a porta tão forte que um quadro ficou torto na parede. Larguei o controle e realmente ri alto. Não foi nem uma risadinha sarcástica, foi uma risada de verdade porque percebi que ela estava fazendo de tudo para me fazer reagir e eu simplesmente não me importava. Foi aí que realmente caiu a ficha. O tratamento de silêncio não era sobre estar magoada, nem sobre tarefas, era sobre controle, e ela estava perdendo. Cada pisada, cada porta batida, cada suspiro dramático era prova de que ela odiava eu não estar cedendo. Então sim, talvez nos primeiros dias eu estivesse um pouco irritado, mas no final da primeira semana percebi que não estava mais irritado, eu estava me divertindo, assistindo ela andar de um lado para o outro como uma personagem de desenho animado enquanto eu aproveitava um jogo em paz.
Honestamente, foi o mais relaxado que eu tinha me sentido em meses, e se ela quisesse continuar assim, por mim tudo bem, porque agora eu sabia que não estava perdendo no joguinho dela, eu estava ganhando sem nem tentar. Depois de uma semana inteira de portas batendo e passos pesados, eu pensei, se ela ia continuar fingindo que eu não existia, eu poderia muito bem usar esse tempo para algo que realmente me dava prazer. Foi então que lembrei do equipamento pegando poeira no fundo do armário, meus drones. Antes de casar, essa era a minha coisa, eu costumava filmar imagens aéreas para corretores de imóveis, eventos locais e até fiz alguns casamentos, nada enorme mas suficiente para ganhar um dinheiro extra e realmente me divertir. Eu passava os fins de semana voando e ficava acordado até tarde editando os vídeos. Havia algo em ver o mundo de cima que nunca envelhecia, mas depois que me casei isso foi morrendo devagar. Cada vez que eu montava o drone ela tinha algum comentário pronto. Esse zumbido é tão irritante. Você tem certeza que sabe pilotar isso? É só um brinquedo. Você está desperdiçando dinheiro. Depois de ouvir isso repetidamente, eventualmente você para de insistir, eu guardei tudo, enfiei no armário e disse a mim mesmo talvez fosse só uma fase. Então no 8º dia, enquanto ela estava lá em cima emburrada, eu tirei as caixas de baixo de uma pilha de caixas de artesanato dela que nunca usava, poeira por todo lado, baterias mortas, hélices duras. Sentei no chão como uma criança no Natal, espalhei tudo, conectei os carregadores, atualizei o firmware do controle, limpei o velho laptop que usava para editar. Parecia que eu estava montando uma parte de mim que tinha enterrado anos atrás. Na manhã seguinte acordei cedo antes mesmo dela sair da cama, arrumei o drone, coloquei meu café na garrafa térmica e fui de caminhonete até o parque perto do bairro. O sol estava apenas nascendo, o céu ficando laranja e rosa, e o lugar inteiro vazio. Liguei o drone, vi as luzes piscarem e quando as hélices começaram a girar, eu realmente sorri pela primeira vez em muito tempo. No segundo em que o drone levantou o voo eu me senti vivo de novo. A imagem apareceu na tela do controle, copas de árvores brilhando ao nascer do sol, telhados se estendendo, ruas pequenas e silenciosas. Eu tinha esquecido quanto amava isso. Fiz algumas passagens, alguns planos abertos, até pratiquei manobras de órbita que costumava acertar quando voava todo fim de semana. E então algo inesperado aconteceu, meu vizinho Dave deve ter saído para sua corrida matinal, me viu no campo e correu até lá. Ele é daqueles caras tranquilos, militar aposentado, sempre cortando o gramado como se fosse uma competição. Ele viu o drone no ar e disse cara, isso é demais, nunca tinha visto um de perto em ação. Mostrei a tela para ele, deixei assistir enquanto eu fazia algumas voltas, ele assobiou e disse cara, você poderia ganhar dinheiro com isso de verdade, os corretores de imóveis daqui iam adorar. Aquele pouco de validação me atingiu mais forte do que eu esperava, eu tinha sido chamado de aspirante de obibista tantas vezes pela minha esposa que quase acreditava nela, ouvir alguém normal dizer que era impressionante, sim, isso foi bom. Dave deve ter gostado mesmo porque chamou alguns amigos dele mais tarde naquela semana, um era corretor, o outro empreiteiro, eles abriram algumas cervejas no quintal dele enquanto eu voava o drone acima das casas deles. O corretor de imóveis pediu minhas informações, disse que poderia usar imagens para anúncios, o empreiteiro queria filmagens das construções novas dele. Eu nem tinha oficialmente voltado para o hobby ainda e já parecia que portas estavam se abrindo. Enquanto isso, em casa, meu cantinho de edição estava lentamente ganhando vida. Limpei a velha escrivaninha, arrumei meu laptop, organizei baterias e hélices sobressalentes, até tirei a poeira do HD externo que eu usava para as filmagens. Parecia um espaço de trabalho de verdade outra vez. Naquela noite, enquanto ela pisava forte lá em cima, carreguei as imagens do parque e comecei a editar. As cores, os movimentos, as transições, eu estava enferrujado claro, mas era como se a memória muscular voltasse. Montei um curto vídeo de 1 minuto e assisti com os fones de ouvido. Pela primeira vez em anos eu não estava apenas sentado em casa, eu estava fazendo algo para mim. Claro que ela notou. Desceu, viu a escrivaninha coberta de equipamento, o laptop aberto, as baterias do drone carregando. Parou na porta, o maxilar travando como se tivesse mordido um limão, os olhos estreitados para o cenário, e eu praticamente podia ouvir as palavras que queria dizer. Isso é perda de tempo, é irritante. Por que você está fazendo isso agora? Mas ela não podia, não sem quebrar o precioso tratamento de silêncio. Ficou alguns segundos ali, punhos cerrados, depois virou e subiu batendo o pé, porta batida na hora certa. Reclinei na cadeira, dei um sorriso de canto e pensei, acho que o teatrinho do silêncio tem alguns efeitos colaterais que você não planejou, né? Porque quanto mais ela tentava me punir, mais eu lembrava quem eu era antes de deixar que me desfizesse, e estava começando a me sentir muito bem.
Nessa altura eu já tinha escrivaninha montada, baterias carregando, laptop funcionando e imagens renderizando, todo o canto da sala parecia um mini estúdio. Eu estava cortando um clipe do Voo ao Nascer do Sol, a câmera passando pelo bairro, cores perfeitas, e eu estraguei um corte. Em vez de uma transição suave, o vídeo pulou. Murmurei baixinho, cliquei em desfazer e foi então que aconteceu. Do outro lado da sala ouvi, isso parece amador. Era a voz dela em voz alta, pela primeira vez em quase 2 semanas. Eu nem levantei os olhos de imediato, só me recostei na cadeira e deixei cair a ficha. Depois de tanto bater porta e pisar forte, ela finalmente quebrou. Girei devagar na cadeira e levantei uma sobrancelha. Ah, então você sabe falar, pensei que tivesse perdido a voz para sempre. O rosto dela congelou, nem tinha percebido que tinha escorregado até eu dizer isso. Por um segundo pareceu envergonhada, depois ergueu o queixo como quem tenta salvar a pose. Você sabe, disse ela cruzando os braços, meu ex teria rido de você chamar isso de trabalho, ele tinha uma carreira de verdade, não perdia horas brincando com brinquedos. Não consegui evitar o sorriso, lá estava a grande cartada, se me ignorar não me quebrava, ela puxaria o ex, como se fosse uma carta mágica que achava que me derrubaria. Virei de volta para a tela e arrastei o clipe direitinho para o lugar, bela história, falei sem emoção, quer que eu coloque isso nos créditos? Agradecimentos especiais ao seu ex? Isso a calou por um instante, ficou mudando o peso de um pé para o outro, como se esperasse que eu girasse e discutisse, talvez gritasse ou ficasse com ciúmes. Não dei esse gosto, continuei editando. Mas ela não tinha terminado, 1 minuto depois encostou na parede e tentou de novo. Você sabe, ele na verdade tinha a própria casa aos 30, não desperdiçava dinheiro em bugigangas. Cliquei em salvar no projeto e respondi sem olhar para cima, e ainda assim aqui está você, na minha casa, olhando para as minhas bugigangas. Essa doeu, ela girou, foi pisando até a cozinha e 1 segundo depois a porta da geladeira bateu como se tentasse arrancar as dobradiças. Mais tarde naquela noite encontrei um bilhete colado na minha escrivaninha, os vizinhos estão incomodados com o seu brinquedo barulhento. A letra era dela, grande e dramática, como se quisesse garantir que eu não pudesse perder. Li uma vez, amassei e joguei direto no lixo sem nem piscar. Quanto mais ela tentava, pior parecia. Se o silêncio era a grande arma dela, então puxar o ex para a conversa era como jogar pedrinhas contra um tanque. Em vez de me abalar, só me fez redobrar a aposta. Na manhã seguinte, enquanto ela ainda estava na cama, reorganizei a sala de estar. Por anos ela tinha deixado do jeito que queria, sofá em ângulo para a parede para ver os reality shows dela, mesa de centro empurrada em algum canto para estética, era desconfortável e não fazia sentido nenhum. Então arrumei, sofá direto em frente à TV, mesa de centro no lugar que eu queria, cadeira no melhor ponto para minha escrivaninha de edição, até coloquei a caixa do drone à vista, bem ao lado do sofá. Pausa rápida pessoal, o YouTube acabou de lançar esse novo recurso Hype. Se você está curtindo essa história, aperta o botão Hype. Isso mostra para o YouTube que este vídeo merece bombar e garante que histórias ainda mais loucas continuem chegando. Muito obrigado pelo apoio, beleza, de volta ao drama. Quando ela desceu a sala estava completamente diferente, ficou parada congelada, como se alguém tivesse trocado os móveis dela no meio da noite. A boca abriu, depois fechou, depois abriu de novo, mas não disse nada. Ela não podia, sem admitir que tinha quebrado o próprio jogo. Pegou a bolsa, saiu batendo a porta da frente e desapareceu. Por 3 horas eu estiquei os pés na mesa de centro, algo que ela sempre chamava de cafona, e liguei um jogo, me senti como um rei no meu próprio castelo. Naquele fim de semana levei um passo adiante, meu equipamento precisava de uma configuração melhor, então coloquei os carregadores no balcão da cozinha, bem ao lado da cafeteira, alinhei as baterias em uma fileira organizada, deixei os filtros nada em uma bandeja, laptop no balcão para acesso rápido, parecia uma estação de comando. Ela sempre insistiu que o balcão da cozinha fosse minimalista, significando que nada útil podia ficar à vista, bem, não mais. Quando ela desceu e viu a nova configuração, parecia que tinha engolido um limão inteiro, o maxilar travado, os punhos cerrados ao lado do corpo, mas não disse nada, apenas circulou pelo balcão, serviu seu café e saiu pisando forte. Enquanto isso eu continuava expandindo, trouxe o segundo drone, instalei uma prateleira na garagem para guardar as caixas, até montei um monitor na parede acima da minha mesa para edição, estava virando a configuração que eu sempre quis antes de casar, aquela que ela sempre me fazia desistir toda vez que via. Eu podia sentir a raiva dela fervendo, mas as regras do próprio tratamento de silêncio a deixavam presa.
No 14º dia ela estava desmoronando, entrava no cômodo, ficava parada como se quisesse dizer algo, depois saía batendo o pé, algumas vezes tentava murmurar ofensas baixinho, tão patético, que perda de tempo, eu só balançava a cabeça e dizia, agradeço o feedback, como se fosse uma estagiária não paga me criticando. Uma noite ela teve um colapso completo, eu estava no meio da edição de fones ligados quando a vi pelo canto do olho, andando com uma vassoura, no começo pensei que estivesse limpando, mas não. Ela estava literalmente fingindo varrer o mesmo pedaço limpo de chão só para fazer barulho. A cada poucos segundos me lançava um olhar como quem dizia, me nota, fala alguma coisa, então bateu o cabo da vassoura contra a parede sem querer, resmungou algo e saiu marchando. Pausei minha edição, me estiquei e disse alto bastante para ela ouvir, chão impecável agora, ótimo trabalho, depois dei play de novo. Foi aí que percebi, as armas dela já não me atingiam mais, se algo, só a faziam parecer menor, mais fraca, mais desesperada, e o melhor de tudo, ela sabia disso. Queria me deixar nervoso, mas em vez disso eu estava construindo meu espaço, acumulando vitórias e provando para mim mesmo que não precisava da validação dela. No fim daquela semana uma coisa era óbvia, ela não tinha ideia de que o plano tinha saído pela culatra, achava que estava me ensinando uma lição, mas tudo o que fazia era me lembrar como a vida poderia ser sem ela no controle, e cara, quanto mais eu via isso, mais eu gostava. Foi quando a estratégia dela mudou, até então era bater pé, bater porta e resmungar coisas infantis, mas na terceira semana ela deve ter percebido que não estava funcionando, então começou a jogar mais sujo. O primeiro sinal foi quando fui pegar minhas baterias do drone. Eu tinha deixado 3 pacotes totalmente carregados na noite anterior, agora só um estava onde deixei, os outros 2 tinham sumido. Procurei pela sala, pela garagem, embaixo da mesa, nada, nem precisei pensar muito para saber quem tinha mexido. Em vez de surtar, abri o armário embaixo da mesa e tirei o conjunto reserva que tinha encomendado meses atrás mas nunca usado, coloquei no carregador, assobiei uma melodia e continuei editando. Meia hora depois fui até a cozinha e adivinha o que encontrei, saindo da cesta decorativa que ela mantinha perto da geladeira, minhas baterias enfiadas embaixo de alguns limões de plástico, bem sutil. Peguei, passei por ela sem dizer uma palavra e coloquei de volta direitinho na prateleira, não a confrontei, não reconheci a encenação, isso foi pior para ela do que qualquer briga. Queria uma reação e tudo que conseguiu foi silêncio. Depois veio a reclamação do vizinho. Abri a porta de casa numa manhã e encontrei um envelope colado no vidro, sem remetente, digitado em uma fonte toda chique. O zumbido dos seus drones está perturbando o bairro. Por favor, pare. Assinado um vizinho preocupado. Ora, conheço esses vizinhos há anos. Seria mais provável me chamarem para tomar uma cerveja do que escrever uma carta anônima dessas. Até a redação soava como ela, dramática e engessada. Realmente caí na risada, levei o papel para dentro, peguei um marcador preto grosso e escrevi em cima, boa tentativa, depois colei na geladeira onde ela não podia deixar de ver. Uma hora depois ela passou, viu e congelou, eu sorri tomando meu café como se nada tivesse acontecido, aquele maxilar travado me disse tudo. Mas a tentativa mais triste veio alguns dias depois. Ela desceu toda arrumada, maquiagem, salto, cabelo feito como se estivesse indo para uma gala. Olhei uma vez da minha mesa, ela ficou parada na porta claramente esperando que eu a elogiasse. Normalmente eu soltaria algo só para evitar briga, dessa vez inclinei a cabeça e perguntei, vai a algum lugar? Não me espere acordado. Depois voltei direto para a correção de cor de um clipe. Ela ficou parada, chocada, depois girou nos calcanhares e subiu de volta. Nada de bater porta dessa vez, apenas silêncio, o tipo de silêncio que gritava humilhação. Enquanto isso eu continuava vencendo. Montei minha estação de drones de forma adequada na garagem, instalei uma prateleira para os equipamentos, coloquei um monitor na parede, até marquei um quadro de prática de voo onde podia planejar novas manobras. Parecia legítimo, o tipo de configuração que eu queria anos atrás, antes de ela chamar de bagunça. Uma noite, depois de terminar edições, enviei um vídeo online, apenas um corte de 1 minuto com imagens do nascer do sol e uma passada ampla sobre o parque. Não pensei muito nisso, mas na manhã seguinte já tinha uma dúzia de comentários de desconhecidos. Isso está incrível. Como você conseguiu esse giro tão suave? Cara, você tem talento. Recostei na cadeira sorrindo. Estranhos da internet me elogiavam mais do que minha esposa em todo o casamento. Foi meu momento de homem ali. No mesmo dia a ouvi lá em cima no telefone. Devia achar que eu não estava por perto. Não sei o que fazer, sussurrou. Ele está agindo como se nem precisasse de mim. É ele quem deveria consertar isso. É ele quem deveria se desculpar. Em vez disso ele está mais feliz. A voz dela falhou. É como se ele estivesse melhor sem mim.
E ela tinha razão. Eu estava na garagem segurando um bloco de lixa de uma prateleira inacabada em que trabalhava e me atingiu como uma imagem limpa de drone vista do alto. Nunca foi sobre tarefas ou roupa, era sobre controle. Ela não se importava com justiça, não se importava com conexão, só se importava em me manter na linha. E lá estava eu finalmente vivendo como eu mesmo, sem recuar diante dos humores dela, sem pedir aprovação, e ela não suportava isso. Mais tarde naquela noite tentou uma última cutucada. Eu apertava parafusos no estojo do drone quando ela resmungou, pelo menos meu ex já teria consertado a cerca. Nem levantei os olhos. Perfeito, disse, liga para ele, manda trazer o próprio martelo. Então fechei o estojo e voltei ao trabalho. Foi nesse momento que eu soube, isso não era apenas uma fase difícil ou uma briga boba, era a realidade do nosso casamento. E se 3 semanas de silêncio dela me deram tanta paz, imagine como seria a vida sem ela por completo. Não vou mentir, esse pensamento não me assustou, me animou. Tantas vezes pensei em como consertar esse casamento, antes de cada briga, cada crítica, cada olhar silencioso, eu me esgotava tentando descobrir o que dizer, o que mudar, o que sacrificar. E para quê? Para evitar que ela fizesse birra ou jogasse um ataque. As últimas semanas provaram a verdade, o casamento não estava quebrado, estava podre. E eu não ia colar com fita adesiva. Mas é o seguinte, eu não ia simplesmente sair gritando divórcio. Isso era do livro dela, drama, caos, pose de vítima. Eu queria minha saída limpa, afiada, inegável, algo que ela não pudesse transformar em ele me pegou de surpresa. Não, isso ia atingi-la como um trem de carga mais embrulhado como um buquê. Então fiz um plano. Na manhã seguinte disse ao meu chefe que precisava de um dia pessoal. Minha esposa saiu para o trabalho ainda em silêncio, batendo o pé como se achasse que estava me punindo. No segundo em que o carro dela saiu da garagem, peguei minhas chaves e dirigi até um escritório de advocacia do outro lado da cidade, que eu tinha pesquisado na noite anterior. Lugar simples, profissional, sem firulas. A advogada que me atendeu tinha uns 50 anos, olhar afiado, tom direto, o tipo de mulher que parecia capaz de desmascarar um mentiroso em tribunal sem suar. Sentou-se à minha frente de mãos juntas. Então, o que o traz aqui hoje? Contei tudo, a maratona do tratamento de silêncio, os anos de críticas aos meus brinquedos, os jogos de controle, as censuras, a forma como lentamente larguei Rob só para evitar conflito. Enquanto falava notei algo estranho, eu não estava com raiva, não estava emotivo, estava calmo, como se já tivesse cruzado a linha na minha cabeça. Quando terminei ela sentiu uma vez, parece que você já tomou sua decisão, só está aqui para torná-la oficial. Exatamente. Passamos pelos números, bens, casa, contas de aposentadoria, felizmente sem filhos, sem finanças conjuntas complicadas. Ela disse que era um dos casos mais limpos que tinha visto em um tempo. Se entregarmos amanhã, o processo começa imediatamente, disse ela. Vou mandar um oficial entregar no escritório dela, amanhã, dia 29, apropriado. Faça acontecer, eu disse. No caminho de volta parei numa floricultura, a atendente perguntou qual era a ocasião, quase ri, novos começos, falei. Ela me entregou um vaso de rosas brancas, perfeito, sem romance, sem pedidos de perdão, apenas um símbolo limpo de recomeço. Naquela noite mantive a calma, cozinhei, editei, até deixei as baterias do drone carregando no balcão como de costume. Se ela achava que eu tramava algo, não mostrou. Ficou rondando lá em cima ainda no seu voto de silêncio autoimposto, provavelmente convencida de que eu estava prestes a ceder. Enquanto isso eu estava na minha mesa escrevendo anotações. O primeiro bilhete me levou um tempo, precisava encontrar o equilíbrio certo, confuso o bastante para fazê-la parar e pensar, presunçoso o suficiente para doer quando a verdade batesse. Depois de alguns rabiscos acertei, obrigado por tornar este nosso melhor mês juntos, curto, educado, ambíguo o bastante para que ela pensasse que tinha vencido. O segundo bilhete foi mais fácil, agora vamos transformá-lo no melhor ano que já tive. Prendi-se aos papéis do divórcio, sem espaço para interpretação. Coloquei os 2 bilhetes lado a lado na mesa, por anos eu tinha sido o cara que duvidava de cada palavra dita perto dela, agora pela primeira vez me senti certo. Naquela noite, enquanto ela dormia lá em cima, fiquei na sala, estojo do drone ao meu lado, rosas num balde de água na mesa, o brilho do monitor de edição iluminando o cômodo. Estava quieto, mas não o tipo de silêncio que ela tentava usar como arma, era a paz que eu não tinha desde antes de dizer sim.
O 29º dia chegou como qualquer outra manhã, exceto que dessa vez acordei antes do amanhecer, levei o drone para um voo rápido, capturei o horizonte em laranja ardente contra o céu. Na volta peguei um café e pensei, esta é a última vez que vou entrar nesta casa como marido dela em sua cabeça. Quando cheguei preparei o cenário, rosas no centro da mesa da cozinha, o primeiro bilhete escondido sob o vaso, o envelope do divórcio no balcão ao lado da cafeteira preso ao segundo bilhete, tudo preciso, deliberado. Do ângulo dela pareceria que eu finalmente tinha cedido, flores, um bilhete doce, como se eu estivesse agradecendo por me ensinar uma lição. Ela pensaria que venceu e então abriria o envelope. Sentei-me à mesa tomando café, celular na mão fingindo ler notícias. Meu coração não acelerava, sem nervosismo, sem dúvida, apenas calma. Quando finalmente desceu, de hobby, congelou, os olhos fixos nas rosas por um momento, o rosto suavizou, caminhou até elas, passou a ponta dos dedos pelas pétalas como se não acreditasse no que via. Abriu o primeiro bilhete, observei a expressão mudar em tempo real, confusão, sorriso de satisfação, ela realmente sussurrou finalmente, como se tivesse vencido uma guerra. Quase ri dentro da caneca, ela não tinha ideia, o verdadeiro golpe ainda a esperava na cafeteira, e eu mal podia esperar para ver a reação. Ainda segurava o primeiro bilhete como se fosse uma bandeira de vitória quando avistou o envelope no balcão. O oficial já tinha entregue a cópia no escritório dela às 10 horas da manhã. Aquilo era apenas a minha cópia de cortesia com o bilhete preso. Os olhos dela se estreitaram, caminhou até lá, pegou-o e por um segundo chegou a sorrir, provavelmente achando que era outra carta de amor, talvez um pedido de desculpas. Então abriu. Nunca vou esquecer aquele momento. O sorriso morreu instantaneamente, os olhos passaram pela primeira página, depois pela segunda, voltaram à primeira como se tivesse lido errado o cabeçalho que dizia petição de divórcio. A voz dela falhou, isso não é engraçado. Deixei a caneca, levantei devagar e olhei nos olhos dela, você tem razão, não é engraçado, é a coisa mais séria que já fiz. Ela agarrou os papéis como se pudessem mudar se os apertasse forte o bastante, você não pode estar falando sério. Por causa de uma briga, por eu não falar por algumas semanas? Balancei a cabeça, não se trata de uma briga, é sobre o que esses 28 dias me mostraram. Você quis me ensinar como era a vida sem sua atenção, missão cumprida, eu gostei mais do que jamais imaginei. O rosto dela ficou vermelho, bateu os papéis no balcão, você não pode simplesmente acabar com nosso casamento por causa de tratamento de silêncio. Aproximei-me, calmo como sempre, não estou acabando por causa do tratamento de silêncio, estou acabando porque o tratamento de silêncio foi a primeira vez em anos que me senti livre na minha própria casa, isso me disse tudo o que eu precisava saber. Ela abriu a boca, provavelmente pronta para começar a negociar, mas eu cortei, você passou um mês tentando me quebrar, em vez disso me mostrou como a vida é boa sem você, então obrigado por isso. Peguei o estojo do drone ao lado da cadeira, coloquei no ombro e fui até a porta. Para onde você vai? Gritou. Para o trabalho, como qualquer outro dia, falei sem olhar para trás, a diferença é que hoje à noite quando eu voltar não vou precisar adivinhar em que humor você estará, vou apenas voltar para casa e viver minha vida. A voz dela falhou de novo, você não pode fazer isso, você precisa de mim. Parei na porta, virei levemente e entreguei a frase que vinha guardando, seu tratamento de silêncio oficialmente termina hoje, você pode falar o quanto quiser agora, só não comigo. Então saí. O divórcio foi finalizado 90 dias depois, 3 meses que pareceram o melhor período da minha vida adulta. Ela tentou de tudo, lágrimas, raiva, promessas de mudar, até ofertas como, você pode brincar com seus drones sempre que quiser, como se isso tivesse sido realmente o problema. Mas aí o interruptor já tinha virado, eu não olhava mais para trás. No dia em que assinei os papéis finais voltei para uma casa completamente minha, sem mais fingimentos, sem mais gerenciar os humores de outra pessoa. Reorganizei a sala exatamente como queria, montei uma estação de edição completa, construí uma parede de carregamento na garagem. Naquela noite levei os 2 drones para um longo voo ao entardecer, depois editei até a meia-noite com música alta nos alto-falantes, ninguém ali para dizer que era demais. 6 meses depois entrei em um clube local de drones, um corretor que conheci pelo meu vizinho começou a me pagar por anúncios, um empreiteiro pediu que eu filmasse um projeto, o que começou como um hobby que ela chamava de brinquedo estava virando renda extra e conexões. Cada vez que eu recebia um cheque, lembrava de como ela zombava de mim por perder tempo. Amigos perguntavam se eu sentia falta do casamento, resposta honesta, não.
Não sentia falta de ser criticado por como vivia na minha própria casa, não sentia falta de ser comparado a um ex como se fosse uma carta na manga, e com certeza não sentia falta do silêncio que supostamente deveria me ensinar uma lição. O que eu tinha agora era melhor, paz, propósito e a liberdade de fazer o que diabos eu quisesse. Olhando para trás, o tratamento de silêncio dela nunca foi punição, foi um presente. Me lembrou quem eu era antes de deixar que me encolhesse até a versão que podia controlar. Ela quis me quebrar, em vez disso construiu o homem que saiu pela porta com um estojo de drone no ombro e nunca mais olhou para trás. E a última coisa que disse a ela continua valendo. Obrigado pela lição, foi exatamente o que eu precisava.